Mas vamos supor que uma visão pessimista que não passe essa reforma. Qual é a consequência para o Brasil no curto, médio e longo prazo? Bem, eu não trouxe aqui, mas eu tenho essa informação. O fato é que quando o atual governo assumiu e estabeleceu compromissos, né, de trazer inflação, de fazer reformas, o Brasil e o mercado passou a experimentar uma coisa que há muitos anos não tinha. É assim, é o que a gente chama de descolar da realidade, positivamente falando. O que aconteceu? Se olha a trajetória da relação dívida-PIB, o governo assumiu e essa relação foi aumentando. Ou seja, estamos nos tornando mais endividados. No entanto, o que acontece com o dólar? Cai. O que acontece com o risco Brasil? Cai. Por quê? Porque os agentes falam o seguinte, olha, se eles cumprirem o que estão falando, isso que vai acontecer com a relação dívida-PIB, nós já sabemos o que vai acontecer, mas feitas as reformas, ele volta para uma trajetória, estamos equilibrados. Muito bem, vocês devem ter se lembrado o que aconteceu, porque foi recentemente, quando o presidente Temer deu uma declaração infeliz, talvez não refletindo exatamente o que ele pensa a respeito, quando ele diz, a reforma da Previdência, se os deputados não quiserem, tudo bem. O que aconteceu no dia seguinte? O mercado inteiro precificou. Bom, então não vai acontecer aquela coisa que nós imaginávamos que iria acontecer, que é degrada a relação dívida-PIB, depois volta, não vai mais acontecer. Então ela vai se degradar mesmo. Então todo mundo precifica isso. O que é precificar, senhores? Veja só. É adiantar o risco, no fundo, de não pagamento por parte do governo aos seus credores. Quem são os credores? E aí é outra falácia que tem, que é importante a gente dizer, e eu vou voltar à pergunta, porque se não fizermos isso, vai ter consequência. Veja só, os credores da dívida pública brasileira somos todos nós, da população brasileira. Diferente do que era a Grécia. O credor era a população da Alemanha. Então, dá um calote lá, prejudica o trabalhador da Alemanha. Dá um calote na dívida pública, como alguns, digamos assim, irresponsáveis propõem, é dar um calote nós mesmos. Então, aquele que tem uma pequena aplicação, uma poupança, um CDI qualquer, uma renda fixa, ele está emprestando para o governo. O lastro disso aí é título do governo. Quem são os principais credores? São os fundos de pensão das estatais, Petros, Previ. Ótimo, quer dar um calote? Chega para o servidor do Brasil e fala, meu amigo, sabe aquela aposentadoria que você ia receber? Não vai mais. Sabe, que você depositou na Previ todo mês? Então, não vai mais. Por quê? Porque você emprestou para o governo. Então, eu acho que nós já vimos o calote da dívida com o Collor. O que aconteceu? As pessoas sentiram na pele, pessoas se mataram, alguns cometeram suicídios, porque foi tomada a poupança das pessoas. E isso é que é calote. Então, o mercado precifica. Se ele não vai ter condições de pagar, eu já vou agora antecipar o meu preço. Bom, voltando diretamente à pergunta, o que vai acontecer se não aprovar a reforma? Bem, no curto prazo, o que vai acontecer é assim, a bolsa vai cair, vai entrar numa tendência de baixa, dólar vai subir, os juros vão ter que subir para conter a inflação e, portanto, a lenta recuperação que o Brasil estava experimentando vai desaparecer.